Graça e paz, meus irmãos. Bom dia. Dizem os americanos aí, tem uma turma mais extremista, que Jesus já voltou por esses dias aí, não sei se vocês estão sabendo. Significa o seguinte: se ele voltou, então eu acho que a gente ficou para trás. Como? E não quer dizer que eu estou certo. Mas como eu falei para o Massami na aula de batismo hoje cedo, como a minha visão escatológica é pós-tribulacionista, então eu não acho que Jesus veio. Mas se ele veio, ficou ruim, porque daí nós ficamos. Então quem é pré-tribulacionista, pelo menos me ajuda e me avisa quando estiver chamando, que eu quero ir também, eu não quero esperar até depois. Eu acho que vai ser depois. Mas quem sabe você está certo e eu vou junto com você lá no começo. Tá certo, meus irmãos? Então, Jesus não voltou ainda, mas ele vai voltar em breve e eu creio nisso. Nós, como igreja do Senhor, cremos. E a turma faz tanto vídeo com IA hoje, né? E está todo mundo desesperado. Mas parece que teve o arrebatamento, né? Porque algumas famílias simplesmente somem da igreja. Faz revezamento 7 por 7. Vem numa semana, na outra falta. Fala, eu já cumpri a obrigação com Deus. Então, cuidado, meu irmão, vigia. A não ser que você está de férias, passeando, aí está certo, tem que aproveitar mesmo. Não fica dando balão, senão não faz bem. Alguns avisos importantes aqui. Primeiro, o resultado da nossa festa de missões, que eu gostaria que a gente completasse hoje, se possível. Tirando as despesas que teve na festa, a maioria das coisas foram doadas, mas tirando as despesas, tivemos um resultado de 5.711,72. Graças a Deus por isso. Pelo menos a gente completar 6.000, para a gente mandar para 2.000 para cada projeto que a gente se dispôs. Pastor Assaide lá no Amazonas, pastor Luiz Neto lá em Macapá, e o missionário Henry lá na Turquia, para que a gente possa essa semana. Então, se você depois puder fazer uma oferta especial para missões, se entrar mais, a gente vai mandar mais, tá? Só estou dizendo aqui que pelo menos a gente completar esse valor, ou quem sabe mais, para a gente poder mandar. Da oferta da porta, hoje nós recebemos uma oferta de R$500 para a porta, para a parcela de outubro, falta só 250. Então, estamos firme e forte no propósito. Se Deus tocar o seu coração e você puder ajudar com o pagamento da porta de vidro, nós provavelmente ela vai ser instalada na próxima sexta-feira agora. No próximo domingo a gente já vai ver ela instalada aí. Porque vocês estão vendo, falando assim, não, mas cadê a porta? O Marciano fez toda a estrutura por fora, está terminando de curar ali, porque não tem sustentação aí. Então ele fez toda a sustentação, está curando. E aí essa semana agora ele só vai cortar uma casquinha, fazer menos sujeira aqui para dentro da igreja, aí vai arrancar tudo, e aí depois na sexta-feira está agendado para a empresa vir fazer a instalação da terceira porta aqui que a gente precisa para dar sequência no nosso projeto aí do Corpo de Bombeiros. O Edilson pede para avisar também que dia 11 de outubro vai ter uma ação de Dia das Crianças, lá em Campinas, né, Edilson? Então, quem quiser participar, fala com o Edilson, tá bom? Procura ele, eles vão fazer uma ação missionária e você pode procurar o Edilson. Está nos visitando hoje pela primeira vez o Carlos. Onde está? Carlos, Deus abençoe, seja muito bem-vindo. É uma honra ter sua presença aqui conosco, se sinta abençoado. Mais alguém está pela primeira vez aqui hoje? Faz um sinal com a mão aqui, para eu saber. Não? Então, que Deus abençoe a todos os nossos irmãos e irmãs. Meus irmãos, eu trago um abraço caloroso, bem caloroso mesmo, porque lá em Maceió estava quente. E eu provei na pele que estava quente, viu, Marcos? O pastor Moura é que também a gente é esperto, né? Eu tinha um chinelo, eu deixei no quarto. E ele falou assim, Rubinho, eu vou te levar, a gente já tinha ido conhecer as igrejas. Falou, vamos dar uma volta na Praia do Francês. Eu falei, legal. Aí ele falou, mas e o chinelo? Eu falei, não, ficou no quarto ali, mas dá para eu andar, estou acostumado. E eu pisei no asfalto.
até chegar na praia. E aí fez bolha nos meus 2 pés, assim, né? Foi uma delícia para pregar no sábado, foi na sexta. Foi uma delícia para pregar no sábado e no domingo, estava bem gostoso. Era bom que tinha amortecedor, né? Você mexia o prego para frente, para trás, você sentia assim a aguinha, né? E agora eu tô com um negócio preto assim nesse pé, mas não dói mais. Agora já está, desde o domingo já tinha parado de doer. Mas aí aquela, né? Caipira vai na praia e acha que sabe tudo. E ele me avisou. Ele falou: rapaz, mas eu te avisei. Eu falei: eu não te ouvi, né? Então, aquele que tem ouvidos, ouça até o que o seu amigo fala quando ele vai te levar num lugar para você conhecer. Põe o chinelo no pé que é melhor, né? Mas foi uma bênção lá. Representei a CIB na convenção da região de Alagoas e Sergipe, a Cibisa. No sábado, preguei no sábado à noite. E também preguei no domingo na igreja na Shekinah, do pastor Moura. Trago então um abraço da convenção e da igreja. Foi um tempo abençoado. Tirando a queimadura no pé, foi um tempo bom e que me fez não aproveitar absolutamente nada, porque daí eu entrei 5 minutos na água, estava cheio de bolha no pé. Adivinha o que aconteceu na água salgada? Uma delícia. E aí eu já saí rapidinho. Durou menos de 10 minutos o meu passeio. E o resto, pelo menos eu consegui conhecer uma parte. São 48 igrejas e congregações lá. Eu fui pelo menos umas 10 conhecer as nossas igrejas em Maceió e nas cidades ali em redor. Foi uma bênção, foi um tempo muito abençoado. Alguns avisos importantes. Primeiro, próximo sábado lá na casa da Sandra. É da Sandra e do Jorge. Então, o que vai acontecer? Você vai levar a sua esposa no culto de mulheres e você já vai ficar. Porque as mulheres vão ter a programação delas. E aí, né, Jorge? Já vão aproveitar para fazer alguma coisa lá, né? Quem sabe um pão com linguiça assado, um negócio lá. Dessa vez eu não vou sujar a sua parede, tá, Jorge? A última vez eu encostei a churrasqueirinha numa parede do Jorge e manchou. Ainda bem que ele é pintor. Aí depois ele arrumou. Mas aí os homens, então, nós vamos estar juntos lá com as mulheres. Vá, porque nós vamos ter um momento lá de confraternização. Vamos orar também com os homens. E vai ser um tempo abençoado. E no domingo temos batismo. Culto de ceia, teremos o batismo da Catarina e do Massami. Vamos estar agradecendo ao Senhor também pela decisão, pela vida deles. E eu quero muito que toda a igreja esteja participando no próximo domingo desta programação. A gente vai avisar com calma, mas já vou antecipando. Pastor Wilson Guimarães vai estar conosco aqui no mês de outubro, no final de semana ali do dia 22, 23 ali. Ele vai estar falando para os casais aqui à noite, no sábado, e vai falar no domingo para a nossa igreja. Ele vai estar pregando a palavra aqui no domingo de outubro, e eu tenho certeza que nós vamos ser muito edificados, e vai ser uma grande bênção. E eu gostaria muito que vocês estivessem se programando. Nos próximos dias a comunicação já vai estar passando para a igreja essas informações. Dados todos os avisos, que já foram muitos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Vamos lá, tem pão missionário hoje? Tem alguma coisa hoje? Não? Hoje não? Vai ter semana que vem? Vai? Então, quem acertar já vai ganhar o primeiro pão. Eu quero que você abra no primeiro livro da Bíblia escrito. Qual que é? Qual que foi? Quem falou? Obrigado, filha. Você ganhou o pão. O Alisson vai dar o pão da semana que vem de presente para minha filha. E que eu vou aproveitar para comer porque ela mora na minha casa. Então, eu vou ser beneficiado com essa vantagem. Livro de Jó, tem gente que pensa que foi Gênesis, mas Jó foi o primeiro livro bíblico escrito. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Jó 19, do versículo 25 ao 27. Texto conhecido. Eu preguei esse texto, eu estava verificando as minhas anotações, eu preguei esse texto em 2016. Faz um tempinho já.
quase 9 anos atrás. Jó 19, do 25 ao 27. Diz o texto: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. E depois que tiverem destruído esta minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, e os meus olhos o verão e não outros. O meu coração me desfalece no peito. Tema da mensagem dessa manhã: o Redentor que nos encontra na escuridão. O Redentor que nos encontra na escuridão. E aí eu botei uma foto aí de um poço. Há 9 anos atrás eu tinha falado que todo poço tem fundo. E é interessante que, há uns dias atrás, eu tinha falado que às vezes a gente escolhe uma caverna para chamar de nossa, para a gente se esconder. E aqui, trazendo para esse contexto, às vezes a gente escolhe não querer sair do poço quando a gente chega no fundo dele. E às vezes a gente não escolheu chegar no poço. Às vezes alguma situação da vida nos conduziu para um momento trágico, como Jó também viveu. Alguma pessoa pode dizer assim: mas se ele soubesse o meu sofrimento, ele ia achar que eu estou sofrendo, ele ia saber que eu estou sofrendo tanto quanto Jó sofreu. Eu sempre digo que, talvez na pior das hipóteses, quem sabe a gente chega a 10 ou no máximo 20% do sofrimento de Jó. Porque Jó foi atacado em todas as áreas da sua vida. E em todas as áreas ele viu destruição. Ele perdeu os seus filhos, ele perdeu a sua dignidade, ele perdeu os seus bens, ele perdeu a sua saúde, ele só não perdeu a sua fé. Foi a única coisa que restou para Jó. Aí alguém vai dizer assim: poxa, mas Deus, será que, aonde que está a justiça de Deus em um homem sofrer tanto assim? Jó de fato sofreu. Jó passou por períodos difíceis de questionamento pelos seus supostos amigos. Jó foi confrontado na sua espiritualidade, como nós muitas vezes somos. Você já passou por uma dificuldade e alguém chega para você e fala: será que você não tem que orar para ver se está tudo certo? Será que não tem alguma coisa errada? Porque nós somos tendenciosos a pensar que, se está acontecendo alguma perda, algum problema na minha vida ou na sua, a primeira resposta é porque a gente está fazendo alguma coisa de errado. E essa semana eu precisei aconselhar uma pessoa lá da fábrica, lá em Atibaia. Ela, há umas semanas atrás, eu fui orar pelo filho dela na UTI numa sexta-feira. Foi antes da vigília. Eu fui lá para Atibaia, ele tinha 1 ano e 1 mês. Chamava Mateu. Ele teve uma estomatite, foi para o hospital tratar. Subiram ele para a UTI. Deu sepse. Em algumas horas ele veio a óbito. Os pais são crentes. E quando eu fui orar por ele lá, eu vivi exatamente, eu contei essa semana para a mãe, essa experiência. Quando eu fiquei sabendo que ele estava na UTI, lá em Atibaia, eu estava aqui na igreja, eu liguei para a pastora Márcia e falei: estou indo lá para Atibaia, o filho da Juliana está na UTI. Aí ela falou: você quer que eu vou com você? E eu já estava, na verdade, eu não estava aqui na igreja mais, eu já estava quase lá perto, indo no caminho do portal. Eu falei: não, eu já estou no caminho, eu vou,
e depois mais tarde eu volto. Que eu ia voltar para a vigília e tal. Então, só que no caminho, quando eu estava aqui, me bateu já uma inquietação de morte no meu coração. E eu fui no carro, lutando com isso, porque eu não queria ver aquele resultado. E aí quando eu cheguei no hospital, não deixaram eu entrar na UTI no primeiro momento, estavam fazendo um procedimento, de repente, ela falou, vai aguardar com os pais ali na sala que eles estão de acolhimento, e quando liberar o médico chama. Quando eu viro as costas, você que veio fazer a oração? Eu falei, sim. Aí ele falou, então vem aqui comigo que a gente precisa conversar com os pais. E pela pouca experiência que eu tenho nessa área, já aconteceu umas 4 ou 5 vezes nesses 21 anos, toda vez que o médico te chama para uma sala para conversar, é porque ele vai comunicar o óbito para a família. E ele não me falava mais nada, eu pensei, bom, o menino faleceu. Só que aí eu cheguei, ele falou, olha, aí ele começou a falar todo o quadro, que eles estavam tentando cuidar, tal, então ele ainda estava vivo. E eu estava angustiado ali, orei com os pais, depois de 1 hora e meia, liberou para entrar ali no quarto ali da UTI onde ele estava. Oramos ali, e a minha oração foi para que realmente o Senhor estendesse as mãos e sustentasse aquela criança. E quando eu voltei para a igreja aqui, aí eu eu falei para a pastora Márcia, ela estava ali na oração, orando ali um pouco antes da vigília, eu falei com ela, ela falou, olha Rubinho, ele vai falecer, Deus mostrou um caixão para mim, quando você falou dele. E a gente estava ali orando, aí deu 7 horas da noite, 7 e pouco, o dono da empresa ligou e falou, olha, ele faleceu. E aí no dia seguinte foi o sepultamento. E por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque tem muitas coisas que aos nossos olhos são completamente injustas, não fazem sentido nenhum de acontecer. Por que tem tanta gente que faz tanta maldade aí fora que continua viva, e de repente você pega e vê uma criança partir, né? Esse é o pensamento humano, pensamento que qualquer pessoa às vezes acaba tendo, tentando balancear o aspecto da justiça de Deus com relação ao que a gente vive. Final das contas, é que a gente não tem resposta para isso. E essa semana, conversando com ela, ela voltou ao trabalho nessa semana, e ela me fez algumas perguntas, e a única coisa que eu consegui dizer para ela foi o seguinte: eu não tenho resposta para a maior parte das coisas que você está me perguntando. Eu não sei. Tem coisa que eu nunca vou entender. Mas a única coisa que Deus certamente vai fazer no teu coração, no teu esposo, Ele vai trazer uma paz que vai sustentar vocês nessa aflição. E ela falou, é isso que a gente não entende, porque a gente está sentindo essa paz que não tem explicação, porque por nós mesmos a gente estaria desesperado. E é um fato. Quantas vezes a gente não vive a fase do desespero? E, claro, a perda de um filho, uma perda material. Teve uma tempestade há uns dias atrás, muita gente perdeu quase tudo. E aí eu volto para Jó. Ele teve a perda não só de um filho, mas de todos. Ele teve não a perda de um bem, mas de todos os bens. Ele não teve uma unha encravada, mas ele teve tumores em todo o seu corpo. E ele se coçava com cacos de telha para poder aliviar a sua dor. Ele teve a sua dignidade como homem respeitado, como homem de Deus, totalmente destruída, porque os seus amigos diziam que ele estava em pecado. Então, se tem alguém que pode nos ensinar sobre esse fundo, sobre essa escuridão, é Jó. E aí, por que então a gente leu esse texto dessa declaração que ele fez que o Redentor dele está vivo? Porque a única fortaleza que me faz adorar no caos é saber que o meu Redentor está vivo. Quando eu lido com a morte, a única coisa que me traz consolo é saber que o meu Redentor está vivo. Quando eu lido com as perdas materiais, profissionais, humanas ou que sejam, a única coisa que traz consolo para o meu coração é saber que o meu Redentor está vivo. O fundo do poço não é o nosso destino final.
mas o lugar onde a nossa fé é forjada e a certeza da presença do nosso Redentor se torna a nossa realidade mais sólida. Você pode estar vivendo um caos, teu pé está firme na rocha, você continua firme. O vento bate, as ondas vêm com violência, as acusações chegam, mas os teus pés e os meus pés precisam estar firmados na rocha que é Jesus Cristo. Jó não foi apenas um personagem bíblico, mas ele acabou sendo um arquétipo do sofrimento. Ele, de certa forma, nos ensina que, apesar de quaisquer pesares que nós possamos enfrentar nessa vida, a realidade da vida do nosso Redentor precisa ser maior do que qualquer causa ou adversidade que nós possamos estar passando. Diante da perda e da dor, a gente pode perguntar como é que ele conseguiu dizer que o Redentor dele estava vivo. Como que nós podemos ter essa mesma certeza que Jó, quando o nosso mundo desaba? E eu digo para você, do ponto de vista humano, não sei. Eu não tenho resposta para essa pergunta. Do ponto de vista teológico, aí talvez a gente pode trazer alguma direção mais clara. É só a sua fé em Jesus que vai capacitar você a viver diante do caos e enxergar que existe uma esperança que transcende as situações que você está vivendo. E quais são aqui as 3 colunas de fé que você tem que fincar no momento do caos, quando você estiver no fundo do poço, das circunstâncias, dos acontecimentos da tua história? Em primeiro lugar, você precisa ter a convicção que transcende a circunstância. Que convicção é essa? Essa convicção se chama fé. O autor aos Hebreus, não está aqui o texto citado, mas Hebreus 11:6 vai dizer: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e não daquelas que se veem. Primeira coisa, quando você está passando um momento inexplicável, é acreditar que Deus vai estar ao seu lado, mas não significa que Ele vai te dar todas as respostas. Você enxergou em algum momento das conversas de Deus com Jó, aonde Deus justificou algum acontecimento que ele passou? Você encontra no texto Deus explicando ou se explicando para Jó: olha, Jó, aconteceu isso, mas olha, em minha defesa, primeiro, que Deus não precisa se defender. Segundo, que o que acontece, Deus não tem obrigação de me dar satisfação dos acontecimentos que estão à minha volta. Porém, tem um detalhe. E isso aqui é o que é importante, muito mais importante do que talvez uma resposta. Sabe por quê? Vamos filosofar um pouco aqui. Quando você quer uma resposta, na realidade você quer uma razoabilidade para aquilo que você está vivendo. Você quer uma justificativa para de alguma maneira aplacar aos teus olhos ou diminuir aquilo que você está vivendo. Agora eu tenho que te dar uma notícia talvez não tão boa. Para questões inexplicáveis, não existe resposta plausível que justifique o injustificável. Determinadas questões acontecem na nossa existência e simplesmente elas acontecem porque o pecado está nesse mundo, porque a nossa natureza é pecaminosa e a gente vive algumas situações totalmente injustas mesmo, do ponto de vista humano, mas isso não torna Deus injusto. Porque para
aplacar a injustiça e nos redimir da condenação, Ele condena um justo no lugar de pecadores. Então, a gente não tem que querer discutir justiça com Deus, porque Ele condenou um justo por minha causa e por sua causa. Então, quando a gente tenta arrazoar com Deus sobre justiça, toda vez Ele só vai falar cruz. Toda vez que você quer saber se é justo o que você está passando ou o que você está enfrentando, eu acredito que toda vez vai chegar um lembrete para o teu coração e para o meu, quando você fizer a famosa pergunta: se Deus está no controle, por que a minha vida está desse jeito? E aí Ele vai dizer: cruz. Ah, então a cruz é a resposta para tudo? É. A cruz é a resposta para a tua falta de paz. A cruz é a resposta para os pecados que você cometeu que não tinham perdão. A cruz é a única resposta plausível para redimir você da tua condenação eterna. A cruz é o único bilhete premiado que te garante a entrada na eternidade para estar para sempre com o Senhor. Então a cruz sim é a única resposta plausível para qualquer questão que esteja envolta na minha vida e na sua vida. A convicção do cristão que transcende a circunstância é a fé naquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você, e não aquilo que nós estamos vivenciando. O que eu vou dizer para vocês, aquilo que você e eu vivemos é muito passageiro. Eu estava conversando com o Ricardo esses dias atrás, e lá na terça, né, a gente conversou aqui no curso Crown, né, e depois, na semana eu estava em Cerquilho, pertinho de Porto Feliz ali, Itu. Obrigado, Nath, Deus abençoe. E aí o que aconteceu? Eles estavam me contando como foi a tragédia. E esse cliente, além de trabalhar com sublimação, ele tem provedor de internet. E ele tem então torres. E todas as torres dele de comunicação foram destruídas. E não tem seguro para isso. E ele teve um prejuízo de milhões essa semana. Aquilo que nós pensamos que a gente tem sólido, construído, sustentado, e que nos dá uma segurança, uma paz, vem, chame você de mini furacão, de micro explosão, chama do que você quiser. Eu chamo de tempestade, é mais fácil. Vem uma tempestade e em poucas horas destrói tudo que você tinha. A fábrica da Toyota em Porto Feliz não tem previsão de retorno. Outras áreas, outras pessoas ali foram afetadas, não só uma. Quantas indústrias, quantas casas, quantas famílias. Em toda a região, em São Paulo também, em Campinas teve alguns lugares que caiu árvore. Ou seja, vocês percebem como nós somos frágeis, como nós não temos condição de nos proteger de absolutamente nada. Você pode morar num lugar protegido, com muros. Aí vem uma tempestade e leva o telhado embora. O que adiantou o muro? Você pode ter todo o cuidado com a tua saúde. Vem uma doença inesperada que você nunca imaginou que teria, e essa doença te arrebata. Ou seja, a gente só consegue permanecer firme quando, apesar de qualquer pesar, a tua fé permanece inabalável. E alguém pode perguntar: como ter fé quando tudo desmorona? E eu digo para você: não sei. Porque essa é uma experiência que você precisa viver, e eu também individualmente com Deus. Não tem uma tabela padronizada para os nossos problemas, para as nossas adversidades. Eu sei o que nós precisamos ter. Como desenvolver essa fé no caos? Como manter o coração firme durante a perda, a tragédia? Eu não sei. Porque se eu soubesse, talvez eu estava rico. E outras pessoas também. Porque daí você vende uma solução que todo mundo está procurando. Mas uma coisa eu sei. E por isso a gente não cobra, a gente fala de graça porque recebeu de graça. Quando nós sabemos em quem nós cremos,
Isso não é um eu acho, eu espero ou talvez. Eu sei que o meu Redentor vive. Não importa se o mundo vai desabar, o meu Senhor criou o mundo. Ah, mas tem um cometa que está vindo para destruir. Não tem problema, porque acima dos céus está o meu Redentor. E ele não tem problema porque ele chama cada uma das estrelas pelo nome. Os seres celestes se prostram diante dele. Toda a criação o adora. Você acha realmente que Deus tem alguma dificuldade na resolução de problemas? A sua fé, ela não é medida pela ausência de problemas, mas pela presença de convicção, apesar dos problemas que eu e você enfrentamos nessa terra. O fundo do poço tem uma função terrível, mas eficiente. Ele queima todas as nossas falsas seguranças. Ele nos força a decidir no que realmente acreditamos. É no poço que a gente descobre se a nossa fé está em Deus ou nas bênçãos que a gente espera que Deus nos entregue. Jó nos ensina que a verdadeira fé declara: mesmo que tudo morra ao meu redor, eu sei que aquele que me garante a vida vive. Por isso que ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, ainda que a morte me cerque, ainda que o meu corpo desfaleça, o meu Redentor está vivo. Isso é convicção. Isso é convicção. Segundo, a identidade do nosso resgatador. É importante você saber quem é que está envolvido nesse processo. Quando Jó usa essa expressão, o meu Redentor, a palavra Redentor no hebraico é Goel, resgatador. Você vai se lembrar de um episódio interessante na Bíblia. Quem lembrar o livro vai ganhar outro pão missionário para a semana que vem. Ruth, não, você não vale mais, você já ganhou. Ela falou mute, não tem nada a ver, o que é? Quem foi outra pessoa que falou com sinceridade no coração e não mentiu? O pastor Gilberto falou? Falou, Marcão, Deus abençoe, Marcos, você vai pagar para o seu amigo Gilberto um pão na semana que vem. Que inclusive vocês podem levar para a gente tomar café, entendeu? Aí, olha como Deus faz na vida da gente. Vai ter 2 já. Noemi já velha, viúva, sem filhos. Ruth, viúva, sem filhos. Havia um resgatador. Toda a família tinha a ordem de resgatadores, os Goels. O primeiro não quis. Boaz foi o resgatador de Noemi. Que não era a descendência de Ruth que estava em jogo, era de Noemi primeiro. Ele era parente de Noemi, não de Ruth. Só que ele assume a responsabilidade sobre Noemi, se casa com Ruth e se torna avô de Jessé e bisavô de Davi, se eu não me engano. Ele entra na genealogia de Jesus, só isso. Só isso Boaz faz parte, e Ruth também, obviamente. Só isso. Pouca coisa. Aí alguém vai dizer assim: ah, mas a vida de Ruth foi só desgraça em Noemi. Foi. E de repente no final da história, Deus insere um projeto que ele tinha que ia muito mais além da expectativa de Ruth. Ela não sabia que ela ia fazer parte da família que um dia viria o grande resgatador. Boaz foi um modelo de resgate. Jesus foi o resgatador completo. Era desse resgatador que Jó estava falando. Não era de um resgatador que vinha comprar terras, pagar dívidas, dar só uma descendência ali para uma família. Era o resgatador da alma perdida, da alma destruída pelo pecado. E essa é a chave de tudo. Não era um salvador genérico, era um parente próximo. Gente, isso aqui é muito legal. Quando Jesus ressuscita, o que ele fala para Maria?
E depois ele vai falar para os discípulos: diga para os meus irmãos que eu estou indo adiante deles. O resgatador te integra na família. Ele resgata uma descendência destruída, te enxerta para que você agora possa fazer parte dessa videira. Nós não éramos parte, pela graça de Jesus, nós somos enxertados para que nós possamos viver a vida, as promessas que Jesus um dia fez para nós. Sabe o que o resgatador podia fazer? Olha que interessante. Ele podia resgatar um parente da escravidão. Estava escravo, o Goel chegava, pagava a dívida e resgatava. Ele tirava a pessoa daquela função de servidão. Recomprava a terra da família que havia sido perdida. Vingava o sangue de um parente assassinado e casava-se com a viúva para dar continuidade ao nome da sua família. Olha que interessante isso. Passados séculos de Jó até Cristo, Jesus se torna o nosso parente ao se fazer carne. Só que agora a gente não está falando da família de José e de Maria. Nós estamos falando de uma parentela que transcende as linhas de parentesco judaicas. Porque disse João lá em João 1,14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O nosso Redentor veio resolver todas as pendências que nós tínhamos nessa terra. Ele vem para comprar com o seu sangue a nossa escravidão do pecado. O apóstolo Paulo diz que agora quem está debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não mais terá domínio sobre vós. O nosso resgatador nos tira da escravidão do pecado. O nosso resgatador recupera a nossa condição do Éden. A humanidade não foi criada para condenação, ela foi criada para a vida com o seu Criador. Na cruz, o resgatador fez a promessa para aquele homem. Eu disse para o Maçã hoje cedo, falando do estado intermediário, eu falei, duas pessoas inauguraram o estado intermediário, Jesus e o ladrão da cruz, o resto entrou junto. Porque o primeiro a receber a promessa foi aquele ladrão. Ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: eu te digo que ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Aquele homem encontra a salvação no último instante da sua vida. E é tão interessante que aquilo que estava perdido para a humanidade agora foi achado. As ovelhas que estavam perdidas foram encontradas. A salvação que era impossível ser paga, ser comprada, agora foi paga com preço de sangue, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Esse resgatador, ele vem nos dar uma nova perspectiva, porque o Filho de Deus não apenas pode, mas ele vai agir em nosso favor, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é que ninguém se perca, que ninguém pereça, mas antes que todos sejam salvos. Ou seja, Deus sempre vai vir ao encontro das nossas vidas, porque o plano dele para nós são planos de paz e não de causar mal. Os projetos de Deus para nós não são a implementação do caos, mas estabelecer paz, trazer tranquilidade e alegria no meio do vale da sombra da morte. Você pode estar vivendo o pior período da sua vida, o seu Redentor está do seu lado, porque Ele fez uma promessa. Ele disse: eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Você sabe por que Jó, ele nunca pecou com os seus lábios? Porque ele aprendeu o que significava adoração quando você não tem nada. Isso aqui é um aprendizado para nós, porque às vezes a gente está disposto a adorar, a agradecer, quando a gente tem algo para agradecer. Mas como que você agradece quando você não tem nada? Quando você bendiz, quando não tem nada. Por isso que eu digo que nem sempre toda a música nos ajuda, quando ela é incompleta.
A música Eu Te Bendirei diz: eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando do teu rio me saciar eu te bendirei. Mas ele diz também: eu te bendirei quando no deserto eu estiver, quando a solidão me abater, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas eu te dou louvor, quando as trevas me cercarem, cantar eu vou, eu te bendirei. Se você está disposto a bendizer na montanha e no vale, na bênção ou no caos, então é adoração genuína. Quando eu só estou disposto a agradecer quando tudo me vai bem, e quando eu me ponho a questionar minha própria existência quando eu passo por momentos de vale, isso não é adoração. Isso é reação de criança mimada quando ganha ou quando não recebe o presente que pediu no Natal. Essa é a verdade. Sabe quando você queria aquele presente, você ganhou, aí você fica feliz, você posta na rede social, você fala: ah, Jesus, obrigado, olha que bênção e tal. Mas a gente faz a mesma coisa quando a gente não recebe o que queria? Quando Deus não me responde uma pergunta que eu faço? Quando Deus não me dá a solução que eu esperava para determinada demanda que eu tinha na minha vida? Quando nós estamos no fundo do poço, nós não clamamos por um ser distante que não nos ouve. Nós falamos com alguém que se inclina para ouvir o que eu estou dizendo. Não é que Deus vem e encosta o ouvido aqui na terra para falar: deixa eu ouvir Ele agora, porque tem muita gente falando, eu não estou entendendo. Deus não precisa disso. Mas isso significa dizer que quando você está clamando a Ele, quando você está adorando ao Senhor, Ele está se dispondo a prestar atenção exatamente naquilo que você está expressando para Ele. Por mais que o mundo inteiro possa estar falando, Ele consegue ouvir de forma única e exclusiva a sua voz, a minha voz. Prestar atenção nos detalhes daquilo que estamos dizendo para Ele. E adorar no vale tem a ver com isso. Por quê? Porque a partir do momento que você conheceu o teu resgatador, nós sabemos que o nosso resgate, diferentemente do resgatador de Israel, daquela época, do povo, era para resolver uma demanda jurídica, uma demanda financeira, uma demanda do povo que ia passar, pagava uma dívida, depois vinha outra dívida, liberava da escravidão, mas de repente outro parente era escravizado, acontecia um problema, uma morte, acontecia uma doença, ou seja, o resgatador, naqueles tempos, ele tinha uma função de resolução pontual de problemas. O nosso resgatador, ele resolve um problema urgente, que foi a restauração da nossa condição como filhos de Deus. O apóstolo João diz lá em João 12: pois todos quantos creram e o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E nos dá uma perspectiva mais clara, e é o que eu vou falar aqui em terceiro lugar. Esse resgatador nos dá uma esperança que transcende a própria vida, os próprios acontecimentos. Jó disse que o Redentor dele vivia, porque ele sabia que quando tudo acabasse, a história continuaria nas mãos do seu Redentor. A sua e a minha história não se encerra nos nossos vales e problemas. A nossa história continua, e ela continua a partir do momento que nós entrarmos na verdadeira promessa que Deus nos fez. No final do texto ele vai dizer que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. E aqui, que eu estava fazendo a leitura na classe bíblica de manhã, e eu acredito que vale a pena a gente fazer essa leitura. Apocalipse capítulo 21. Estamos falando de esperança. E que boa esperança nós podemos ver em Apocalipse 21. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe.
Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão os povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Olha pelo que Jó esperava agora aqui, ó. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, eu serei o Deus dele, ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Por que eu li até o final, se era tão bom só ler a primeira parte? Porque aquilo que é esperança para quem confia no Redentor, é condenação para quem não confia. Por que nós temos que pregar o Evangelho para as pessoas? Porque se elas não crerem em Jesus Cristo, elas vão morrer e vão para o inferno. Por que você tem que testemunhar do Evangelho de Jesus para as pessoas? Primeiro, porque Jesus mandou a gente fazer isso. Segundo, porque é uma demonstração da restauração que um dia Deus operou na minha vida e na sua vida. E agora nós estamos compartilhando com as outras pessoas essa experiência de transformação de vida. A esperança que transcende a vida não era ou não se baseava numa restituição de valores, de bens, de condição social, porque isso pode ou não acontecer. Ah, pastor, mas olha lá na história de Jó, no final foi bonito. Ele teve em dobro os filhos, ele teve em dobro os bens, ele teve a saúde restaurada, a dignidade, as pessoas o respeitavam de novo. E aí eu pergunto para você: e se o teu final não for o mesmo do que de Jó? Isso vai ser um problema para mim ou para você, para a gente continuar adorando? Jó declarou que o seu Redentor estava vivo, sem ter recebido nenhuma promessa de que ele teria restituído tudo que ele perdeu. Ou seja, Jó não condicionou a sua restituição à sua postura de adoração. Jó disse que ainda que ele morresse, ele continuaria adorando. Mesmo se o resultado final fosse a sua morte, ele continuaria bendizendo o nome do Senhor. E uma das frases mais lindas que Jó disse, quando tudo é dito para ele, toda a catástrofe, ele coloca o seu rosto no pó, rasga suas vestes, coloca a cinza na cabeça em sinal de humilhação, e ele diz: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. A adoração de Jó não se pautava na promessa futura. Mas olha, sabe, quer saber uma notícia interessante? O apóstolo Paulo vai dizer lá aos Filipenses que Deus é infinitamente capaz de fazer muito além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Pastor, mas você não acabou de falar que talvez Deus não vai dar nada e assim você tem que adorar? Sim,
Mas eu quero te dizer também que por mais que Deus não tenha obrigação alguma de te dar ou me dar nada, para Ele não é um problema fazer isso. Só que tem um pequeno segredo. E eu não vou pedir para você entrar clicar no Saiba Mais para te vender esse segredo. Ele vai ser dado gratuitamente para você hoje aqui. Esse segredo está lá no Salmo 37. Não está aqui no esboço, mas diz o texto assim: todo mundo gosta de citar o versículo: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu. E eu acho legal esse texto. Só tem um detalhe. A palavra agrada-te aqui, você sabe o que significa? Ou como ela pode ser interpretada? Faça tudo o que deixa Deus feliz ao teu respeito. Trazendo para uma frase mais contextualizada, esteja no centro da vontade de Deus, e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Porque aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Jesus disse que todas as demais coisas lhe seriam acrescentadas. Você quer ser abençoado, receber respostas, bênçãos, às vezes de algumas questões? Não tem problema nenhum. Faça a pergunta que o pastor Adriano tem feito de vez em quando aqui quando ele prega. Eu costumo perguntar: você está feliz com Jesus? E todo mundo grita amém. Isso aconteceu lá em Maceió, foi muito interessante. No culto lá da convenção à noite tinha umas 500 pessoas mais ou menos. E aí eu falei, foi mó legal isso aí, essa experiência. Foi legal assim de ver acontecer. As pessoas acho que não ficaram muito felizes. Mas eu disse assim: você está feliz com Jesus? E a igreja quase veio abaixo. Amém, glória a Deus. E aí eu citei que o pastor Adriano usa uma frase aqui que de repente, não sei se a resposta seria a mesma. Eu disse: e Jesus está feliz com você? E de repente eu só ouvi assim: amém. Eu falei, isso é porque vocês desanimaram ou porque é a verdade? Jesus não está feliz com a gente? Ele precisa estar. Você quer pedir algumas coisas para Ele? Então deixe-o feliz com você. Esteja no centro da vontade dEle. Entrega o teu caminho ao Senhor. Versículo 5 do Salmo 37 aí que eu estou citando, fala isso. Entrega o teu caminho ao Senhor. Abnegue-se de todos os teus desejos e vontades. E confie totalmente o seu caminho a Ele. Confia nele. Não confia no teu próprio braço. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aquele que a constrói. Se o Senhor não guardar a cidade, o sentinela não é protetor. E aí diz o final do texto: e Ele fará. Deus faz. Parece tão simples, mas é. Agora, você está disposto a abrir mão de tudo? Porque você precisa estar. Eu também preciso estar. Porque se a gente não está disposto a abrir mão de tudo por Ele, como que eu quero esperar dEle coisas que Ele não está muitas vezes me dando, porque Ele conhece o meu coração? Eu vou preparar daqui uns dias, porque eu ouvi algo interessante. Eu vou preparar para ainda esse ano uma mensagem sobre o Salmo 23, uma leitura sobre o significado do primeiro versículo. E tem um pouco a ver com o que eu estou falando aqui, mas só para que eu não me esqueça e você já fique com um spoiler de que nós falaremos sobre o Salmo 23 até o final desse ano, numa das oportunidades que eu vou ter para pregar. Para concluir, como é que a gente pode sair do poço? Primeiro, eu e você precisamos entender que o poço existe, as circunstâncias existem, mas a nossa convicção, a nossa fé, ela transcende qualquer situação que a gente possa estar passando. Segundo, você não tem um resgatador qualquer, você tem um resgatador que se chama Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O seu resgatador, diz a Bíblia, que não há no céu ou embaixo nome que esteja acima do seu nome. O seu resgatador está vivo. O seu resgatador está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. O seu resgatador, muito em breve,
com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o seu resgatador vai se encontrar comigo e com você nos ares. Paulo diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados no encontro com o Senhor nos ares. O seu resgatador disse que estaria do seu lado todos os dias até a consumação dos séculos. O seu resgatador prometeu preparar um lugar para você na eternidade, e disse: eu vou preparar lugar para vocês, lá em João capítulo 14, mas eu vou voltar para buscar vocês, porque aonde eu estiver, vocês vão estar também. O nosso resgatador disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O seu resgatador na cruz disse: está consumado, tetelestai. Em Apocalipse ele disse: está feito, está tudo pronto. Servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. O teu resgatador está muito mais preocupado em limpar o teu coração e resgatar a minha alma e a tua alma do inferno, do que se a gente vai ter muitas ou poucas coisas amanhã. Porque aqui, tudo que nós temos passa. Apocalipse diz que um dia tudo isso aqui vai ser queimado com fogo, e não vai sobrar mais nada. Mas o que vai sobrar é a nova Jerusalém que desce dos céus, e é nela que nós vamos estar. O poço é real, a dor é legítima muitas vezes, da perda, da frustração, das situações que nós passamos. Mas Jó nos mostra que todo poço tem um fundo, e nesse fundo não encontramos o fim, mas encontramos a rocha sólida da nossa fé. Uma convicção que desafia a crise, um Redentor que tem o direito de nos resgatar, e uma esperança que vence até a morte. A Bíblia diz que Jesus tomou a chave da morte das mãos do diabo. O diabo não tem direito mais sobre a tua morte ou sobre a minha. O nosso resgatador está vivo, e porque Ele está vivo, eu e você podemos crer no amanhã. Eu e você podemos ter uma esperança que transcende as nossas adversidades. O que a gente faz com isso então? E aqui não está escrito no slide, mas eu quero te dizer: se você hoje está no poço, está vivendo um momento difícil, pare de olhar para as paredes escorregadias e escuras à sua volta. Olhe para baixo, sinta o chão firme. É a promessa do teu resgatador que está com você. Clame por Ele, clame por Jesus. Como Pedro, que estava afundando nas águas, quando duvidou, ele estendeu as suas mãos e falou: Senhor, me ajuda. Imediatamente Jesus estendeu a mão para Pedro e disse: por que você duvidou? Mas ele não deixou Pedro afundar e sucumbir. Ele resgata Pedro de volta à superfície das águas e caminha com ele em direção ao barco. O nosso resgatador tem promessas de restauração e de paz para as nossas vidas. Talvez você não está no fundo do poço, mas você está vendo na beirada do poço alguém que está lá no fundo. Existe uma palavra para você também nessa manhã. Quando você vê vir algum irmão, alguém no fundo do poço, não jogue a corda do julgamento ou de conselhos vazios, como os amigos de Jó fizeram. Em vez de ajudar, eles estavam empurrando o Jó mais para o fundo ainda. Desça até essa pessoa, seja as mãos e os pés do resgatador nessa terra. Jesus nos deu um chamado, Ele falou: vocês vão pelo mundo, preguem o Evangelho. Nós temos uma boa nova, nós temos uma mensagem que muda a história dos desesperados. Nós temos a esperança que o desesperado não tem. Nós temos a paz que o angustiado de alma não tem. Nós temos a alegria que o abatido não possui. Nós precisamos levar para o fundo do poço uma mensagem de restauração e de cura. Seja as mãos, os pés e a voz do teu Redentor
Você que já foi redimido um dia, faça agora a sua parte. Leve para outras pessoas que precisam ouvir sobre esse resgatador. Talvez durante essa semana você vai se deparar com uma pessoa vivendo um caos. Lembre-se, o seu Redentor está vivo e você espera por Ele, e você pode falar sobre Ele para outra pessoa. Ah, pastor, mas essa pessoa está num estágio terminal. Eu não sei se essa pessoa sobrevive mais uma semana. Leve a mensagem que sobrevive por toda a eternidade. Terra e céus passarão, mas a minha palavra permanecerá. A palavra de Deus, a mensagem que você anuncia, ela tem ecos eternos. Ela não serve só para essa existência. O que você prega hoje vai ecoar na eternidade para todo aquele que ouvir e crer nessa mensagem. Fique de pé, eu quero orar com você. Teu Redentor está vivo. Tenha fé nele. O teu Redentor transformou a tua história. Ah, mas não está do jeito que eu gostaria. Posso te afirmar que está melhor, porque Ele te livrou do inferno. Eu quero orar com você nesse momento. Por dois motivos. Eu vou chamar tudo ao mesmo tempo aqui para orar. Primeiro, se é você que está passando por um momento de vale, de dificuldade, de luta, às vezes está olhando para o alto, não está conseguindo enxergar, aí de repente você está falando, nossa, essa mensagem falou tudo que eu estou vivendo hoje. Pastor, eu quero a ajuda de Deus, eu quero a ajuda de Jesus nessa manhã, para firmar os meus pés na rocha, e começar a ver o meu Redentor agindo sobre a minha vida, apesar de quaisquer pesares. Talvez você não esteja vivendo essa situação. Talvez você está vivendo um tempo de direção de Deus. Você está ali na condução do Senhor na tua vida, Ele está te abençoando. Mas quem sabe você entrou numa zona de conforto, de não falar dessa mensagem para as pessoas. E você quer dizer para Jesus hoje, Senhor, usa a minha vida. Me ajuda a levar essa mensagem para as pessoas que estão precisando ouvir. Me ajuda a ter a sensibilidade, no meio do caos de alguém, a levar uma palavra de esperança. Se você quer que a gente ore junto com você por quaisquer desses motivos, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você nessa manhã.